Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos os céus e todos que aí habitais. E por que que o céu se alegre? Porque o demônio foi expulso do céu. Então os céus se alegrem. Mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então vamos lá. Acreditar que o que acontece no mundo só é uma realidade humana é você não acreditar na palavra de Deus, é você não ter uma visão espiritual e entender, por exemplo, um versículo desse, onde a Bíblia está dizendo que o diabo desceu para a terra, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer? O diabo veio para a terra e, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está furioso, querendo destruir, fazer um estrago. Então, assim, tudo que nós estamos vendo no nosso Brasil, no mundo inteiro, tem também uma influência maligna. É claro que muita coisa não tem a ver com demônio, sim, muita coisa não tem a ver com demônio, tem a ver com as nossas próprias escolhas, a nossa própria concupiscência. Mas que a Bíblia disse que o diabo está por aqui, ele está. Esses dias eu preguei que o diabo é o príncipe deste mundo. Então você não entender isso é muita inocência da sua parte, é muita falta de visão espiritual. Então nós vivemos numa grande luta, nós vivemos numa grande batalha espiritual. Há forças poderosas do mundo, há forças poderosas do mal. E Jesus, no Pai Nosso, pediu para a gente rezar: livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Jesus sabe, haverá uma influência do mal no mundo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículos de 6 a 7. Mateus capítulo 24, versículo de 6 a 7. Isso é Jesus falando. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Jesus está dizendo que vai haver guerras. Vai haver rumores de guerra. Não se perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Então, Jesus está deixando claro que as guerras são os sinais. São os sinais de que a palavra de Deus está acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Mas, ao mesmo tempo, as guerras revelam que ainda não é o fim. Versículo 7. Irá levantar-se nação contra nação. Será que estamos vendo isso hoje? Será que nós não vimos isso ao longo de toda a história? Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Estamos vendo isso, gente? Então, assim, não é só, o que eu quero que você entenda não é só uma questão humana, é uma questão bíblica, são profecias bíblicas. Jesus falou que essas coisas iriam acontecer, guerras, rumores de guerra, fome, peste. Há pouco tempo vivemos uma pandemia, peste. E grandes desgraças em diversos lugares. E grandes desgraças, aqui não é pequena desgraça não, grandes desgraças em vários lugares. Tudo isso, versículo 8, tudo isso será apenas o início das dores. Meu Deus, só isso aqui que foi narrado, isso aqui ainda é o início. Você está entendendo, meu irmão? Isso aqui é Bíblia. É para te causar medo? Não, é só para que você desça para a realidade. Jesus não falou que seria fácil essa vida, não.
Porque muita gente acha que esse mundo é o mundo da curtição. Nós estamos aqui para curtir, nós estamos aqui para curtir, vamos aproveitar. Então eu tenho que trabalhar, trabalhar, mas trabalhar para viver uma vida de curtição, uma vida tranquila, passeando, viajando, curtindo. Essa vida de trabalho, essa vida de curtição. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu não estou dizendo que você não vai descansar, não estou dizendo que você não vai curtir a vida. Você vai poder fazer tudo isso. Que bom que você consiga fazer isso. Passear com a sua família, curtir com a sua família. Só quero que você entenda uma coisa: a vida nessa terra não é só isso. Não é só isso. Então não pense que a sua vida se resume a você ter seu trabalho, ter sua família, viver sua vida tranquilo e isso e aquilo e desfrutar da vida. Cuidado, a tua vida não pode ser só isso. Abra a tua visão espiritual, abra a tua visão espiritual. E você não pode viver também uma vida assim: eu tô tranquilo, o importante é que eu tô em paz, eu tenho meu dinheiro, eu tô viajando, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, minha vida aqui tá dando certo. Agora, se o mundo tá em guerra lá, o problema é dos outros. O importante é que eu estou bem aqui na minha redoma. Não, não, você não pode viver assim. O que está acontecendo hoje na Terra Santa tem que tocar você. A guerra que está acontecendo em todos os lugares do mundo, ela precisa nos comover. É por isso que todos os dias eu estou colocando no rosário. O que acontece no nosso Brasil com outros, coisas ruins, desgraças, tem que nos comover, tem que fazer a gente tomar alguma atitude. E a mais importante atitude é a oração. Então, assim, eu não posso viver uma vida à toa, não. Eu não posso viver uma vida displicente. Eu não posso achar que essa vida é uma vida de curtição. Então, repito, eu quero sim, eu desejo a você, eu desejo a você uma família boa, eu desejo para você uma vida saudável, eu desejo para você uma vida tranquila, uma vida feliz, eu desejo para você que você tenha o seu emprego, que você tenha a sua faculdade, eu desejo que vocês consigam conviver em família, passear, descansar, ir para as coisas de Deus, eu desejo que você viva uma vida em paz. Mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda, não tem como ter paz neste mundo, não. Uma paz que eu digo sem a ausência disso que está na Bíblia. Então veja bem, veja bem, veja bem. Você não pode viver uma vida tão em paz se Jesus está falando para você isso aqui, olha. Haverá rumores de guerra. Então, se haverá guerra, haverá gente que é teu irmão, meu irmão, morrendo. E que precisa de nós, e que precisa da nossa oração. E não adianta você estar em paz, mas o mundo não está em paz. Então você não pode ficar em completa paz. Essa guerra que está acontecendo, mesmo que seja longe de você, ela tem que tocar você. Você tem que fazer alguma coisa, nem que seja orar. Se é o que você só pode fazer. Haverá fome. Então, essa fome, nós vamos ficar tranquilo vendo o nosso irmão passar fome. Se essa fome está do lado da minha casa, que eu arregace as mãos, que eu ajude, que eu sofra com isso. Que eu faça a minha parte. Haverá pestes, então quantas pessoas vão sofrer com as pestes? E eu vou ficar tranquilo? O importante é que eu estou bem, o importante é que eu estou bem? Não. O que eu estou querendo dizer? Você precisa entrar nessa luta, meu irmão. Você precisa entrar nessa luta. Você precisa entender que a vida nessa terra é luta. Então Jesus não está falando aqui, olha, fiquem tranquilos, eu estou voltando para o Pai e vocês vão viver tranquilos nessa terra. Não haverá guerras, não haverá fome, não haverá peste, não haverá desgraças. Jesus não falou isso. Pelo contrário, ele falou: vai haver guerra. Meu filho, vai haver guerra. Vai haver fome. Vai haver peste. Vai haver desgraças. Haverão desgraças. E isso é só o começo das dores. E isso é só o começo. Então nós precisamos ligar o nosso senso de vida espiritual, minha gente.
Tem muita gente que não está vendo isso. Tem muita gente que a vida é oba-oba. Ah, vamos, deixa a vida me levar, a vida leva eu, meu irmão. Tem muita gente que está achando que a vida é isso, é trabalho, faculdade, família, trabalho, faculdade, família. Não, 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 não. Eu preciso estar antenado com o que está acontecendo no mundo, porque o que está acontecendo no mundo é uma realidade bíblica. E quando eu falo você estar antenado no mundo, eu não estou falando para você ficar enfiado em jornal, ainda mais nesses jornais todos ideológicos que tem hoje na televisão, a maioria deles, tudo ideológico, que em vez de informar, está desinformando a gente. Que traz sempre uma reportagem com seu viés, com as suas ideologias. Eu estou querendo dizer que você tem que estar antenado, saber o que está acontecendo no mundo, mas não no sentido só de uma informação, no sentido que você tem que entender, poxa, a Bíblia está se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo, está havendo guerras, está havendo muita fome, uma fome que eu nunca vi antes, pestes, está havendo grandes desgraças em diversos lugares, e isso ainda é o começo, é o início das dores. Isso ainda é o início das dores. Então, eu lendo um texto desse, eu não posso ficar ingênuo. Lendo um texto desse, é para você despertar. Alguma coisa está estranha. Por que Jesus está falando de tudo isso? E a coisa piora, hein? A coisa piora. Vamos seguir o texto. Versículo 9. Então, Jesus, isso aqui não é invenção de Frei Gilson, isso aqui é Jesus Cristo. Então sereis entregues aos tormentos. Peraí, Jesus está falando agora que nós seremos atormentados. Sereis mortos e sereis por minha causa. Sereis objeto de ódio para todas as nações. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando de guerra, Jesus está falando de peste, de fome, de várias desgraças. Agora Jesus está falando de perseguição à igreja. Meu irmão e minha irmã, isso tudo já não está acontecendo? E eu queria que você despertasse agora para esse grande sinal: perseguição à igreja. Porque aqui está claro, então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos, sereis por minha causa. Qual é o motivo? Qual é o motivo da perseguição? É por minha causa. Sereis objeto de ódio. Sereis objeto de ódio. Por que a gente está começando a ver as pessoas tendo ódio da fé? Por que a gente está começando a ver as pessoas tendo ódio da Bíblia? Por que a gente está vendo pessoas tendo ódio da palavra de Deus? Por quê? Porque a Bíblia está se cumprindo. Vão ter ódio de vocês. Meu irmão, isso já está acontecendo. Determinadas coisas que eu prego, as pessoas do mundo de hoje, elas dizem, sabe o que para mim? Sabe o que você está pregando, Frei? É discurso de ódio. Então eu pego a Bíblia, eu prego a palavra de Deus, mas é claro, a palavra de Deus condena os seus pecados. A palavra de Deus, ela condena os pecados deste mundo. Só que quando a pessoa ela ouve isso, nos dias de hoje, em muitos lugares, é preconceito. É muito moralista. Então ler a Bíblia, pregar a palavra de Deus é moralista, é discurso de ódio. Na verdade, o ódio está do outro lado. Porque quando eu prego a palavra e mostro o pecado que a pessoa está vivendo diante da palavra, não é discurso de ódio, pelo contrário, é discurso de amor. Eu te amo tanto que eu estou te acusando do seu pecado para que você aceite Jesus Cristo, você seja salvo e você possa ir para o céu.
Discurso de ódio? Discurso de ódio? Não, é discurso de amor. Eu quero ver você no céu, eu quero ver você no paraíso. Mas a única forma de você ir para o paraíso é aceitando Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua família. Quem crer nele será salvo, quem nele não crer já está condenado. Discurso de ódio nosso? Não, o nosso é discurso de amor. Agora, é claro, um discurso de amor que não passa a mão na sua cabeça. Um discurso de amor que te fala a verdade, porque não existe amor sem verdade. Agora, o discurso de ódio não é nosso, não é dos cristãos. O discurso de ódio é do mundo. Porque o mundo não suporta o cristianismo. O mundo não suporta a palavra de Deus. Eu digo o mundo que... qual o mundo que eu me refiro? Eu me refiro a este mundo aqui, para que você entenda. 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já sob o maligno. Este mundo aqui que persegue a Deus. O mundo que já sob o poder do maligno. Então esse mundo não tolera Deus. O mundo que já sob o poder do maligno, ele é governado pelo maligno, é o príncipe deste mundo, é um maligno. Versículo 9, versículo 10, Mateus 24, 10. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Jesus está falando, minha gente. Irão levantar-se muitos falsos profetas. E aí tem um problema maior. Porque nessa confusão toda, guerra, peste, fome, desgraça, o ódio à verdadeira igreja, o ódio aos verdadeiros cristãos, o pior agora que agora vai sim, Jesus ainda fala que haverão falsos profetas e seduzirão a muitos. Não são verdadeiros profetas, são falsos profetas. E ante o progresso crescente da iniquidade, então preste atenção nessa palavra, o mistério crescente da iniquidade. Então Jesus está falando que o mal vai crescer, o mal vai crescer. E isso é um mistério, isso é um mistério. Como pode? Por que é um mistério? Porque na sua cabeça a gente se pergunta, por que que Deus permite que o mal cresça tanto? É um mistério. Mas a verdade é que a Bíblia vai se cumprindo, o mal vai crescendo. Meus irmãos, o que nós estamos vendo nos dias de hoje não tem comparação com o passado. Todas as épocas tiveram pecado, todas. Nenhum pecado que temos hoje é novo, nenhum. Nenhum pecado. Claro, novo há somente esses pecados que estão atrelados à ciência. Hoje em dia tem muitos pecados atrelados à ciência. Ou seja, porque antigamente não tinha tecnologia, antigamente não tinha essa ciência. Então, esses pecados são inéditos. São inéditos. Por exemplo, quando o ser humano quer gerar vida dentro de um laboratório, por exemplo. Isso é um pecado muito atual. Antigamente não existia uma ciência, não existia essas realidades que estão fazendo hoje em dia. Mas os pecados de hoje são os pecados de outrora, são os pecados de antes. Mas é preciso reconhecer que os pecados de antes são os mesmos de hoje, só que os de hoje são os mesmos de ontem, mas que eles estão eles estão diferentes. Eles estão diferentes. É preciso entender que o progresso,